Boa noite, colegas, tudo bem? O nosso grupo ficou com a tarefa de falar um pouquinho sobre o investimento estrangeiro direto no Brasil. E a partir disso, nós vamos fazer uma análise do IDP, investimento direto no país, do período de 2010 a 2016. E a partir disso, entender um pouquinho do que o IDP contribui no crescimento econômico do Brasil. Mas antes de mais nada, eu vou me apresentar os meus colegas. Eu sou a Cíntia, temos no grupo o Gustavo, o Ramon, o Renan, o Vitor e a Tati. Mas vamos ao que interessa, né? Bom, em resumo, nós vamos falar um pouquinho sobre o investimento estrangeiro direto no Brasil, com foco na participação de capital, ou seja, o investimento das empresas não residentes, que são as empresas externas, alocadas no capital de empresas residentes no país. Empresas residentes são as nossas nacionais. A ideia aqui vai ser demonstrar como tudo isso acontece, por região investidora, setor de atividade econômica e geração de empregos formais. O que significa então dizer que vamos falar um pouquinho de como se dá toda essa distribuição de capital de IDP, investimento direto no país, pelas características que eu acabei de mencionar. E a partir disso, entender como que o IDP influencia no crescimento econômico do país. E para embasar toda a nossa fala aqui, vamos falar um pouquinho sobre a evolução do comércio internacional, abordando algumas teorias de alguns economistas famosos, e além dessa parte mais bibliográfica, nós vamos resumir, na verdade, a percepção de investimento estrangeiro direto, tendo como determinante as multinacionais, e por fim, conforme eu já mencionei anteriormente, fazer a análise do investimento estrangeiro direto no país, compreendendo a participação do capital por setor de atividade econômica, região investidora e postos de trabalho. Para continuar nesse assunto de evolução de comércio internacional, teorias econômicas, eu vou passar a bola para a Tati e para o Renan. Pessoal, eu sou a Tatiana. Sou o Renan. E como nossa colega Cíntia comentou, a gente vai começar a falar sobre a evolução da economia internacional através assim da base de suas teorias e estudos e entendendo melhor o assunto através dos séculos e também dos seus estudos e teóricos. É claro que temos algumas colas. Vamos lá. Da forma mais simples que podemos entender a economia internacional é considerá-la um processo de cooperação entre os países envolvendo o sistema econômico, e essas relações podem ser feitas através de trocas de bens e serviços, claro, entre as fronteiras, né? Fazendo assim com que ocorra um crescimento na produção mundial. Muitas pessoas conhecem a economia internacional pelo termo aldeia global. O que é essa aldeia global? Ela compreende, além da importação e da exportação de mercadorias, a prestação de serviço de toda a espécie e principalmente os movimentos de capitais. Assim a gente entende então que o país que possui a capacidade de produzir em maior quantidade certos produtos vai poder exportar. E aquele país que não tem todas essas condições de produção vai importar o produto. Percebendo que era mais fácil, então, fazer 10 coisas iguais do que 7 coisas diferentes, foi criando, assim, a divisão do trabalho e levando o homem a trocar o seu excesso, né? Eu produzo mais, o meu excesso eu vou trocar com aquele que produz menos e vice-versa. Surge aí a produção de larga escala. Exatamente. Essas diferenças de condições implicam, então, na escassez e na abundância da produção de certos produtos. Então assim, Tati, a gente pode comparar isso ao escambo? A prática de escambo antiga? Pode ser considerado sim, Helena, bem lembrado, é uma ótima comparação. Antigamente, as trocas ocorriam entre os habitantes da mesma tribo, e após entre os cidadãos, né? Cidades. As pequenas cidades criadas, vamos dizer assim. Essas trocas, principalmente de alimentos, era considerada sem valor monetário, o conhecido escambo comentado pelo Renan. O que era esse escambo? Era a troca somente de produto com produto.
e com o passar do tempo também era visto a troca de alguns artigos de luxo, mas claro, somente para as classes privilegiadas. Com a descoberta das Américas, criou-se então novos mercados e ocorreu a expansão do comércio, onde novos produtos foram introduzidos nestas trocas entre fronteiras, aumentando e estimulando o comércio internacional. Essas novas fronteiras possibilitaram também a implantação das indústrias e suas tecnologias. Podemos considerar que toda essa expansão comercial foi necessário através de uma base de teorias sobre o assunto, né? É por isso que nosso colega Renan, que adora falar um pouquinho sobre esse assunto, vai nos explicar essa ideia. Obrigado, Tati. Bom, como a Tati comentou, tá, a gente teve alguns períodos pelo qual o comércio teve no seu início, certo? Então, foram etapas que foram sendo passadas e vencidas até a gente ter o comércio internacional da forma que a gente tem hoje, tá? Então vamos lá, as teorias elas começam a ser explicadas aí pela transição do mercantilismo para o liberalismo, né? O que caracterizou essa fase, tá? A gente teve uma maior liberdade no comércio e aumento dos ganhos através das melhores condições individuais. Isso quem trouxe foi um dos principais teóricos, que é o Adam Smith, né? Que ele nos mostrou a ideia de que o indivíduo é movido pela ganância. Ou seja, ele passa a produzir sempre mais, buscando seus benefícios e favorecendo a ele mesmo. Essa percepção de Smith, então, fez com que o governo reduzisse controle sobre controle sobre as atividades econômicas, e assim dando espaço para o surgimento das teorias clássicas do comércio internacional. Então essas teorias elas buscavam e buscam ainda estruturar o funcionamento do comércio internacional e influenciar a economia moderna. O objetivo principal era explicar o comércio praticado entre as nações. Bom, para Smith, se um país estrangeiro oferece determinada mercadoria a preços menores do que o custo gerado na produção interna, é melhor comprar do que produzir. Essa é uma das colas. O que a gente pode entender sobre isso? Enfim, o Brasil, se o Brasil é forte na produção de milho, forte na produção de soja, por exemplo, o Brasil tem que focar os esforços nesse tipo de produção e deixar outras atividades agrícolas, enfim, para outros países que talvez tenham uma condição climática melhor, alguma coisa nesse sentido que favoreça a produção em larga escala entre eles, né? Exato. Então, é o que a gente chama aí pode chamar de vantagem competitiva. Enfim, o Brasil tem alguns itens, enfim, produtos que a gente poderia linkar aqui, né? Certo, e claro, considerando todas as teorias que a gente conhece, não somente esta estudada, mas principalmente podemos considerar que Smith foi um dos maiores estudiosos sobre a economia internacional? Claro, Smith é considerado até hoje o pai da economia moderna. É um dos principais expoentes aí de economia, estudado por todas as escolas e não pode ser deixado de lado. Ele teve sim a sua grande parcela no desenvolvimento do comércio internacional, mas ele não trabalhou sozinho, ele trabalhou apoiado nas ideias de David Ricardo e Stuart Mill, que são ideias complementares entre si, podemos dizer assim, embora não sejam totalmente complementares. Então, claro, né? Falando sobre todo esse estudo de economia internacional, a gente consegue linkar um outro termo conhecido, né? Que seria a questão de globalização. Esse conceito global é caracterizado, então, pela interação entre os países e suas populações, como a gente verificou na questão do comércio internacional, né? Que é a questão de troca entre países. E esse conceito também, ele traz a redução dos custos dos transportes e comunicação e envolve o comércio entre todos os países e fronteiras. É isso aí, Tati. A globalização, então, ela pode ser verificada pelas transações econômicas entre os países e a expansão das empresas, tornando-as multinacionais.
A expansão, então, das empresas traz o investimento estrangeiro, que possibilita um maior giro de capital. Mas isso é um assunto que os colegas em seguida aí vão estar apresentando para nós e explicando melhor. Obrigado. Obrigada. Boa noite, turma. Então, dando continuidade ao trabalho, eu sou o Gustavo, ele é o Ramon, e nós vamos falar sobre o investimento estrangeiro direto. O primeiro tópico a ser falado é a organização multinacional e a decisão de investir no estrangeiro. Bom, as organizações multinacionais podem ser definidas como sendo aquelas que operam em diversos países, nas quais são desenvolvidas atividades de produção e de comercialização. Quanto à decisão de investir no estrangeiro, há diversos fatores a serem analisados. Primeiramente, o foco, obviamente, é a obtenção de lucro, que se adquire principalmente da ampliação de mercado. Outro fator é justamente o mercado, que é considerado determinante do investidor estrangeiro, quando uma empresa instala fábricas no exterior visando manter um determinado mercado consumidor. O investimento direto estrangeiro pode ser ainda determinado por motivos políticos. Como a economia internacional está intimamente ligada à política internacional, essa mesmo pode determinar certos investimentos por motivos diplomáticos, como estreitamento de relações políticas entre países diferentes, como é o caso do Brasil, logo no início do governo Bolsonaro, que aumentou os investimentos entre Estados Unidos e Brasil justamente pela boa relação entre o Trump e o Bolsonaro, né? Outro motivo é a localização, que acaba reduzindo os custos de exportação, não somente para o país que está recebendo esse investimento, mas também para os países vizinhos. Se tu acaba, por exemplo, investindo no Brasil, tu vai ter a fábrica aqui para exportar para a Argentina, vai ser muito mais barato do que uma empresa europeia exportar da Europa para a América do Sul, né? Outro motivo é o clima de investimento, que são estudados os critérios macroeconômicos, como, por exemplo, o crescimento do PIB, taxa de inflação, desemprego, expectativa de vida e industrialização do país, porque ninguém vai investir num país que não está bem financeiramente, né? Um exemplo disso é da importância que a credibilidade e a imagem que o país está passando para que o investidor estrangeiro se sinta seguro quanto a isso, é que em 2019, após cerca de 10 anos com o Brasil estando entre os 25 países mais atrativos para investidor estrangeiro, a gente havia saído desse ranking pelas indefinições e incertezas políticas que o país estava enfrentando. E agora, em 2020, devido à reforma tributária e outras ações que o governo está expondo, a gente retomou a entrar nesse ranking com a 22ª colocação. Ainda sobre a questão de multinacionais, investimento estrangeiro direto, a gente trouxe o dado da revista Fortune, de 2018, sobre as 500 maiores empresas do mundo, e que elas geraram cerca de 30 trilhões de dólares em receitas e 1,9 trilhões de dólares em lucros no ano de 2017. Juntas essas 500 empresas, elas empregam 67,7 milhões de pessoas em todo o mundo, o que dá uma média de 135.400 pessoas por empresa, e são representadas em 23 diferentes países. O segundo tópico que nós vamos abordar é as multinacionais e a transferência de tecnologia. Tratando-se de inovação, as empresas multinacionais elas possuem uma certa vantagem ante as demais, visto que elas atuam em diversos mercados e culturas. Então elas acabam tendo acesso a uma informação muito mais diversificada. Então a gente pode dizer que as multinacionais elas contribuem para a internacionalização dos processos de inovação e tecnologia, né? A tecnologia ela é constante e cumulativa. Então ela é desenvolvida principalmente pelos países desenvolvidos, por isso eles possuem um maior poder econômico e, consequentemente, acabam investindo mais em pesquisas de desenvolvimento, visando reduzir assim sempre o custo e aumentar o lucro. Tendo a conclusão de que o desenvolvimento econômico é meta comum entre todas as nações, as subdesenvolvidas desejam desenvolver-se e as desenvolvidas procuram estar sempre à frente das demais. E como todos sabem que a tecnologia é uma das bases indispensáveis para atingir a referida meta, todos procuram de alguma forma conseguir desenvolver tal fator. O grande diferencial é que os países subdesenvolvidos não dispõem de recursos e capitais necessários para realizar um programa de pesquisas suficiente para acelerar o seu desenvolvimento.
o que faz com que eles importem tecnologia de países estrangeiros, caso queiram se desenvolver. Dessa forma, acaba forçando o investimento estrangeiro dos países desprovidos de tecnologia, tendo como característica ser o momento em que as grandes empresas multinacionais se estabelecem nessas localidades, levando consigo todos os resultados tecnológicos desenvolvidos até então. O próximo tópico que vamos elaborar é o investimento direto no país. Sendo que, para melhor compreender o funcionamento do investimento direto, o IDP, é necessário fazer algumas considerações. Conforme o economista Aristides Silva mencionou no livro Economia Internacional, movimento de capitais corresponde às transferências financeiras de um país para outro, que podem ocorrer em forma de investimento ou de empréstimo, bem como as transferências de equipamentos e mercadorias destinadas a investimentos. Portanto, os investimentos estrangeiros eles são classificados de duas formas, sendo eles entre direto ou indireto. Os investimentos diretos são aqueles que dão ao investidor o controle da empresa onde eles são aplicados, né? Então, o investidor ele vai aplicar o dinheiro na empresa, vai passar a ter um controle, vai poder tomar decisões daquela empresa. Os indiretos é o oposto. É aquele onde o investidor coloca o dinheiro dele na empresa, mas ele não tem controle nenhum sobre a empresa, ele somente realmente botou o dinheiro para a empresa se desenvolver. Então é possível dizer que o IDP é aquele em que o dono do dinheiro faz uma aplicação duradoura em outra economia para ampliar a capacidade de produção do país, seja na criação ou na ampliação de uma empresa. Com isso, vamos realizar um panorama geral do investimento direto no país, onde, de acordo com o relatório de investimento direto no país publicado pelo Bacen, o Banco Central do Brasil, o investimento direto é a categoria de investimentos de não residentes mais importante para o setor externo da economia brasileira, onde no período de 2010 a 2016, os IDPs representaram em média 25% do capital do PIB brasileiro. Por definição do próprio Banco Central, o investimento direto se dá quando o investidor detém 10% ou mais das ações ordinárias ou do direito a voto em uma empresa, sendo que porcentagens inferiores a esses 10% são consideradas como investimentos indiretos. O investimento direto no país ele é dividido em dois componentes. O primeiro componente ele é a participação no capital, que se refere ao ingresso de recursos relacionados à aquisição, subscrição ou aumento do capital social de empresas residentes no Brasil, no caso, por agentes estrangeiros, ou operações intercompanhias, que se referem aos créditos concedidos pelas matrizes sediadas no exterior às suas filiais estabelecidas no país. Analisando os dados divulgados pelo Bacen, percebemos também que houve no período uma redução na participação no capital e um aumento nas operações intercompanhias, ou seja, diminuiu o investimento de estrangeiros nas empresas nacionais e aumentou o investimento das multinacionais nas suas filiais sediadas aqui no Brasil. É importante a gente salientar que a perda na participação no capital, que se iniciou no ano de 2013, ela está fortemente ligada à recessão econômica que ocorreu no Brasil e que se agravou principalmente no ano de 2015. Porém, também é importante salientar que mesmo com esse problema nesse período, a proporção do componente de participação no capital compõe uma fração bem maior em relação ao componente de operações intercompanhia, contribuindo assim consideravelmente para o estoque de investimentos diretos no país, que por sua vez representa uma expressiva parcela do PIB brasileiro. Por fim, vamos falar sobre os principais investidores de IDPs no Brasil, na qual a região da Europa é a principal investidora, com cerca de 66% do investimento direto no país, tendo na sequência a América do Norte, com cerca de 20% da posição do IDP. E além disso, ficamos de fazer uma análise do investimento direto no país de 2010 a 2016. Então, vamos lá, né? Bom, para começar, a nossa análise, considerando o IDP por setor de atividade econômica, nós consideramos a participação de capital, que se refere ao investimento dos não residentes, que são as empresas externas, alocadas em empresas residentes.
alocados então nas empresas nacionais. Bom, já se a gente analisar a quantidade de empresas de IDP por região investidora e com a quantidade de postos de trabalho gerados por essas empresas, devemos considerar o número de empregados por unidade de federação do país. E além disso, a gente vai fazer uma análise comparativa de como se dá a distribuição de empregados por empresas de IDP com as demais empresas em relação a todas as empresas do Brasil. Mas como eu sei que o Vitor tem uma baita abordagem aí, eu vou pedir para ele continuar com a palavra. Pode ser, Vitor? Exatamente, Cíntia. Então, boa noite a todos. Então, vamos lá, né? Inicialmente, os setores das atividades econômicas analisados em um primeiro momento mostra que o setor de serviços apresentou uma maior participação no capital de IDP, investimento direto no país, em relação aos demais, apresentando uma porcentagem de quase 50% do total do IDP em todos os anos. Seguido, então, pelo setor da indústria, que vem na segunda colocação, tendo uma participação de 40% do total do investimento direto. Então, na terceira colocação, nós temos o setor agrícola, que apresentou um valor inferior aos demais setores, com uma representatividade de 12% do total do IDP. Então, nos anos de 2010 a 2016, o setor de serviços e de indústria apontou um crescimento contínuo nos anos de 2011 e 2012. Logo após, teve uma redução na participação do IDP a partir de 2013. No ano de 2015, ambos os setores tiveram suas maiores perdas de participação. Por outro lado, o setor da agricultura apresenta uma retração contínua no ano de 2010 até 2015. Então, em 2016, houve uma recuperação do IDP de todos os setores de atividade econômica. Então, essa recuperação ela ocorreu primeiramente no setor de serviços, seguido pelo setor da indústria e da agricultura. Então, as principais regiões investidoras de IDP no Brasil, elas são sua maior parte oriundas da Europa. Então, ela vem em seguida de América do Norte, Ásia, Caribe e América do Sul. Então, entre 2010 e 2016, há um aumento de aproximadamente 23% em relação à quantidade de empresas de investimento direto no país. Então, mas por que a Europa se destaca como sendo a principal região oriunda de investidora de IDP? Então, a Europa, seguida da América do Norte, elas são economias desenvolvidas, ou seja, elas possuem bastante abundância de capital, o que acaba contribuindo para a sua permanência e prosperidade em relação às demais regiões. Então, no ano de 2016, foram atingidos aproximadamente 13 milhões e meio de empregos formais em território nacional. Então, a maior parte desses empregos ele está concentrado no estado de São Paulo, representando quase metade do total do número de empregos de IDP em todo o país. Então, a gente percebe que essa desproporção ela dá-se devido aos demais estados, como, por exemplo, se nós pegarmos a região de Roraima, Acre e Amapá, elas são mais carentes de investimento estrangeiro. Então, a concentração de empregos de investimento direto no país, ela ocorre na região sudeste, que é a região mais populosa e economicamente mais desenvolvida de todo o país. Então, o número de empregados em empresas de IDP em relação ao número de empregados das demais empresas, que no ano de 2010 para 2016, as empresas de IDP teve um progresso de 6% para 9%, enquanto que os empregos nas demais empresas teve sua participação reduzida, passando de 94% para 91%. Então, a gente pode concluir com isso que a participação no capital de investimento direto no país, ela possui uma participação efetiva em todos os setores de atividade econômica das empresas residentes do Brasil. Além disso, ela contribuiu significativamente na quantidade de empresas receptoras de IDP, que consequentemente favorece e vem favorecendo o aumento de empregos formais em todo o território nacional ao longo do período analisado. Então, nosso trabalho seria isso.
É isso, né? Eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida. Estamos à disposição para tirá-las. Obrigado.